Eu sei que não é bom, né, xingar, se não é conteúdo impróprio, né? Xingar a autoridade, mas eu não tive escolha, né? Romanos 3,10, toda autoridade é imposta por Deus, né? Então essa autoridade aí é autoridade pode ser política, né? Está lá autoridade legislativa, né? Autoridade militar, autoridade religiosa, né? Pode ser o pastor, o padre. Então você tem Deus, né? Deus. Você tem autoridade religiosa, né? Pode ser um pastor, um padre. Você tem autoridade do seu pai e da sua mãe, né? Pai e mãe, né? Mãe. Você tem autoridade política, né? Política. Existe, né? Autoridade militar, né? Política militar. Autoridade religiosa, você busca uma fé, uma prece, né? O cara fala lá, te usa, ao dia de Jesus Cristo ali. Jesus Cristo, ou talvez até algum outro personagem da Bíblia, ele falava, aquela multidão ali, ele hipnotizava aquelas pessoas, né? Ele punha uma autoridade falando coisas boas, né? Os caras faziam regras, normas, né? No Antigo Testamento, né? Os 10 mandamentos. A autoridade do pai e da mãe, né? Que é dentro de casa, né? Seu pai e sua mãe te dá a correção, né? A hora de você chegar, a hora de você sair. A autoridade política, né? Que você vê o prefeito na cidade, o vereador, está lá na Câmara lá aprovando as regras e emendas. A autoridade militar, a polícia, né? Policial, exército, né? Quando você tinha aí no Brasil a ditadura, né? Você tinha um toque de recolher, você tinha que dormir às 10 horas da noite, né? Você era obrigado a dormir às 10 horas da noite, todo mundo era obrigado a dormir 10 horas da noite, né? Eu não sou professor, cara, eu estou falando assim. Então, e aí você tem Deus, né? Que é uma visão extrema, né? Que está longe, né? Pode ser o que você falou aí, o semitismo, né? Colhido do semita, porque ele acredita num Deus só, né? Um Deus só, né? Você vai encontrar uma religião que você acredita num Deus. Você é amante de uma mulher só, né? Você gosta só. Você acredita só naquele Deus, né? Você não acredita em vários deuses, né? Que é o monoteísmo e o politeísmo, né? O politeísmo você acredita em vários deuses. Eu não sou professor, cara. Não vou conseguir falar para você coisas a fundo, né? Eu tinha feito 120 vídeos aí nesse canal da Bolinha Azul, cara. E aí o que eu estava explicando, né? E aí Deus está lá distante lá, a forma que você enxerga Deus, né? A forma que você enxerga, você observa as autoridades, você observa a forma que você é tratado, né? Desigualdade, né? Você é tratado, todo mundo passa por dificuldade, por desigualdade, né? Então, cara, eu ia falar, tem o dinheiro, né? Que é a moeda corrente, né? É o capitalismo, né? Capitalismo. Capitalismo é você ter capital, né? Você investir capital para girar. Você ter socialismo, né? Socialismo, o que eu entendo é isso, né? Que aí você tendo quando o mundo, antes, quando era antigamente, você não tinha acesso a comprar
explicar algumas coisas, né? Você não tinha acesso também à informação. O cara vai dar aula de capitalismo, eu não sou professor. Você não tinha acesso a tanta. O cara tinha que trabalhar, né? Na lavoura, o cara vivia separado, a frequentar alguns lugares, tá entendendo? Quem frequentava era só quem tinha capital de giro, capitalismo, e o cara não podia ter seus direitos, né? Sua forma de pensar, seu ideal alimentar. Até hoje você tem, até nos dias de hoje você tem restrição, né? Se você não trabalhar, se não tiver um capital, o capitalismo ajuda a pessoa a ir para o avanço à frente, né? Só que o Jair Bolsonaro, você ligou, os caras ligou esses eletrodos, agora não adianta eu chorar mais, né? Passou muitos anos, né? Tudo que eu falo, cara, eu não tenho muito, não sou professor. Não era pra me ter ficado falando que eu falei que tem um cara, antes de falar de Jair Bolsonaro, né? Não. Tem pessoas que, com a sua própria fala, ele acaba com você, né? Ele acaba com ele mesmo, né? Então ele fica rebelde, você viu lá, o cara pôs fogo em Roma, né? Então, eu falo alguma coisa, cara, se eu falo alguma palavra, o outro escuta no cérebro imediatamente, tá entendendo? Ele consegue, ele tem que falar, ele é informação para os povos, ele tem informação, né? Talvez não precise de me ouvir, certo? Ele está dentro de uma escola aí, ele é um missionário, ele tem que levar luz para os povos, né? Levar informação, né? Ele que tem condições de falar, que tem que ser falado, né? Mas aí, Lula, não tem como uma pessoa ficar falando, e o Brasil aqui tem quantos milhões de habitantes? Todos esses habitantes ouvindo ele no cérebro, cara, tudo que ele fala, né? Tudo que ele pensa, né? Tudo que ele pensa, as pessoas sabem o que ele está pensando. Um país com 200 milhões de habitantes, ninguém sabe quem que teve essa ideia formidável, né? De ligar, fazer o cara ser um robô, né? Um fantoche. Hoje eu estou com 42 anos. Um fantoche, tudo que ele fala, se ele chega numa cidade, ele chega em São Paulo hoje, tudo que eu falo, o cara está me ouvindo eu falar lá no cérebro dele. Tudo que eu penso, não é questão de namorada, essas coisas, não. Tudo que eu penso, o cara, aquela população daquela cidade ali, está lendo meu pensamento, né? Então esse é o projeto MK Ultra, assim, porque ele tira as informações do cérebro, né? MK Ultra. Você tira as informações do meu cérebro, mesmo que eu não tenha, talvez você está só me monitorando, né? Tudo que eu falo, eles escutam no cérebro. Todas as pessoas. Não sei aonde você teve essa ideia maravilhosa, né? O cara sair lá dos Estados Unidos, o cara fala, você comprou isso no Paraguai, cara? Porque você ligou esse rapaz aí, você deixa ele na selva de pedra aqui, né? Agora não adianta mais chorar, né? A selva de pedra só tem predador. Você deixa o cara aqui à mercê da sociedade, cara. Tá entendendo? Então, você cresceu lá, né, cara? Foi distorcido o seu DNA. Eu poderia ter autoridade religiosa, aquilo que eu frequento. Dia de domingo, sábado, agora eu não frequento religião mais, estou no ateísmo, né? Ateu. Tenho minha autoridade, que é meu pai e minha mãe, mas o cara desobedece o pai e a mãe, né? Tem conflitos familiares, né? Tem coisa que ele fica rebelando, culpando o pai e a mãe, mas o pai e a mãe não tem culpa de nada. Autoridade política, né? Você vai olhar para o político lá e falar, mas esse político aí está sacaneando. E o político está longe, está lá no Congresso, na Câmara Legislativa, está lá fazendo. Ele não tem aquelas demandas ali, vai ajudar algumas pessoas. Militar, né? O cara te dá uma geral aí, você fala para ele, mas ele é autoridade militar, né? Você não vai ficar, você tem que obedecer aquilo ali que ele está te impondo naquele momento, né? E Deus fica lá distante, né, cara? Deus, você tem a visão lá da sua religião, pedindo para Deus mudar o curso da sua vida, né? Tem que partir de você, né? Sua escolha tem que partir de mim, cara.
Eu enxergar aquilo que Deus me ensinou, por exemplo, uma regra lá, nos 10 mandamentos lá da Bíblia. Não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. O pecado eu aprendi o que é, mas eu vou escolher o que eu tenho que fazer, né? A sociedade é caótica, cheia de problema, cheia de dificuldade. Capitalismo, cara. Se você não tiver dinheiro, você não come um salgado. Se você não tiver dinheiro, você não senta num restaurante. Se você não tiver um dinheiro, nem o droga você usa. Se você tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro, nem droga você usa. Né? E aí você não faz o montante aí da sua vida, cara. Porque você vai chegar numa certa idade, pelo fator de você não ter capital de giro, você não ter ciclo social, algumas amizades, você frequentar alguns lugares, você ser socialista, né? Na política lá, o cara fala do socialismo, né? Lá, ele fala do capitalismo, mas lá é diferente, que é um meio, o cara está fazendo política, né? Agora, como indivíduo, na sociedade, eu não vou conseguir te dar aula e falar de, estar assistindo uns vídeos e falar do socialismo lá, de comunismo, né? De Cuba, o socialismo, e o capitalismo de outros países aí, né? Igual Angola, África, Japão, tá entendendo? Estados Unidos, igual o governo agora está cortando, fazendo tarifas aí, né? Fazendo para ter um capital aí no nosso, uma mão de obra, né? Bruta, né? Mão de obra, não é que é mão de obra bruta, né? Mão de obra, poder exportação, né? Você fazer capital, balanço de giro, você faz uma empresa, né? Também não vou conseguir te explicar, mas aí, cara, você ligou esse negócio aí no meu corpo na década de 90, cara. O cara consegue virar jogador de futebol, tá entendendo? Ele já era jogador de futebol, não é só jogador de futebol, né? Foi meu DNA. Falava DNA é código genético, né? Então, cara, esse DNA meu aqui, essas pernas minhas, codifica o seu jogador de futebol aí, cara. O cara assina um contrato lá, desde a década de 90, o cara foi o melhor jogador do mundo. Não adianta você falar que aqueles gols que eu mostrei lá do Marcelinho, tem uns gols que é eu que estou fazendo de falta. Tá embutido nos gols dele, não adianta agora. Esse projeto MK Ultra, ele fazia o cara virar presidiário de guerra, né? Você vê o cara lá, esconde esse cara aí dentro de uma prisão, né? Porque lá dentro não tem, lá dentro ele vai fazendo, tendo mais mutação genética, lá dentro não adianta ele gritar. Como eu te falei, tem cadeia aqui, cara, aqui nessa luta aqui parece, o cara vai dando bonde pro rapaz aí, vai pondo ele nesses trâmites aí de cadeia, ele vai parar lá em Pedrinhas, naquele presídio de Pedrinhas, Amazonas, Manaus, Mossoró. Lá no fundo daquela cadeia lá de Mossoró, Amazonas, tem um Pantanal lá, cara. Lá em Corumbá, lá tem um viveiro de jacaré. Lá na cidade de Corumbá, no Rio de Mato Grosso, tem um viveiro de jacaré com 300 jacaré. Até aqui na selva, na rua tem animais, cara, tem bichos, tá entendendo? Então o cara te leva aí pra uma cadeia longe, aí te joga lá, te desova dentro de uma, te põe de travesti, muda seu rosto, seu DNA mais, fala, ó, desova esse tranqueiro aí, cara. Você tá entendendo? Depois que ele tirou as atividades do rapaz, do DNA, né? Você usou meu DNA, cara. A palavra DNA significa código genético. O coronavírus é uma doença de mutação genética de parasitas, né? Mutação genética é você modificar o corpo do cara. Eu já modifiquei com a tatuagem, né? Agora eu tenho um cara que cada um tem uma opção sexual, né? Classe LGBT. O cara quer modificar a aparência do cara com botox, prótese silicone. Você tá entendendo? O cara não é pastor, não é pai seu, talvez é um político, um polícia revoltado, um político alienado, uma massa em uma democracia, que até esconde atrás de Deus, esconde atrás da Bíblia, né?
que fala que você partiu para a homossexualidade, cara. Que você é um homossexual, que você saiu da igreja evangélica, você saiu da igreja católica, você teve uma recaída, aquela recaída foi muito forte, e aí veio uma possessão demoníaca aí do espírito 737, você começou a usar drogas, você já partiu para, você virou um mendigo, você foi para sarjeta, você começou a se prostituir, ou aí você pegou AIDS e virou, aí você afeminou de vez, ou então você virou um cara promíscuo, e aí ele usa a religião, cara, para fazer essa manobra aí, estratégica, né? Parece que Jesus, até Jesus, né? Não sei se eu não tenho conhecimento disso, né? Mas no meu, se o nome dele é Jesus, significa porco cavalo, se o nome dele é Josué, ele pode ter saído lá do Êxodo, né? Ele caminhando do Êxodo, atravessou o Mar Vermelho, e quando chegou, em Mateus está escrito 14 deportações até chegar em Jesus, né? Foram deportados, 17 deportações, né? Foram deportados 17 vezes até chegar em Jesus, né? Chegar em porco, cavalo. Não sei se minha interpretação é certa, né? Então, é o que você vai vendo, né? Aquelas pessoas refugiadas ali sendo deportadas, sofrendo, né? Comendo catarro, apanhando. Muitos ficam com nariz de porco, né? Outros se afeminando. Você está entendendo? Aquelas pessoas sofrendo, né? Perseguição política, religiosa, né? Então, cara, você ligou esse DNA meu aqui no jogador de futebol desde quando eu nasci, cara. E o cara assina um contrato aí que ajuda a família dele, cara. Não estou pedindo ajuda para ele, porque agora já era. Por que o senhor não desligou esse negócio aí antes, né? Você desligar essa coisa assim. O cara não desligou, isso é uma vergonha, cara. Uma pessoa ser um robô, um fantoche, um robô, um país com 200 milhões de... Você se aproveitou dessa situação, né? Quantos jogadores de futebol são, cara? Fala pra mim, quantos jogadores de futebol são desde a década de 90? Esse povo não é que eles são ricos, não é ninguém rico, mas tem muitos que é classe média alta. O cara já tem sua casa, tem seu carro, tem sua vida financeira. Muitos não têm, você tá entendendo? Tô sofrendo. Esse DNA aí codificou a nação, né? Aí sai ano, entra ano, você mudou as formas do meu corpo. Não sei se é esse do Tiachu. Você ligou eu com o corpo dos caras mais pingaiados do mundo, né? Então você cria, para que é criar pensamento? Sonho de José, né? José foi jogado no fosso. No dia que eu pensei nessa Rafaela, vamos falar aqui na Rafaela, alguma menina aí, esses 200 milhões de habitantes aqui do Brasil, que tem cueca, cheio de cueca aí de plantão, lê meu pensamento, cara, nem é para citar o nome dela não. No dia que eu penso na menina, vários caras pensando, lendo meu pensamento, ele que vai lá na benção, né? Eu tô falando que a benção já estava na minha mão, cara. Eu já era jogador de futebol. Eu já ia ter uma namorada da hora. O cara roubou a minha benção. Você assiste muito aí nesses documentários aí. As guerras, né? Golpe de Estado, né? O apartheid, né? Era os negros e os brancos lá, né? Judeu, né? Só o judeu separado também, né? Aquela raça ariana, né? As guerras de Estado. Eu não vou conseguir te falar. Era Estado, província, virou país, não vou conseguir te falar, porque eu não sou professor. Só que eu tinha feito 120 vídeos aí no YouTube, né? Falei que Jacó é Israel, né? Jacó significa enganador, escravo, né? Jacó foi escravo de Labão. Quando ele briga com o anjo, ele vira Israel. O que é Israel? Deus prevalecerá, né? É a mesma pessoa, as 12 tribos quem tem 12 filhos é Jacó, né? Ou seja, Jacó e Israel é uma pessoa só. A mesma pessoa com o nome mudado, né? Quando ele vira Israel, ele vira uma pessoa independente. Eu não vou conseguir ser independente, né? O cara fala, independência ou morte, né? Você está entendendo, Lula? Então, cara, não dá, cara. Você me usou, não é desumildade, cara. Você me usou, o senhor é presidente da República. Eu sei que isso aqui pra mim, porque eu sou um cara que morreu, todo mundo vai morrer. Mas como eu não tenho vida financeira, cara, eu não sou bonito, não tenho imagem, não tenho ciclo de amizade, eu não consegui, me perdi no tempo aí com esse esquecimento.
Vê quantas vezes os caras me bateu, me deu esquecimento. Eu não lembro, né? Você fica recordando aqui dentro. Se esse cara souber que eu tava não sei aonde aí apanhando, os caras não me bateram num certo lugar aí, eu voltei lá, cara, porque eu tenho esquecimento. Você tá entendendo? Então eu uso a droga num dia, o cara usa a droga e fala, não vou recair, cara. Se Deus quiser, não vou mexer com esse negócio mais que tá dando problema, né? Todo mundo, eu falo, mas tem pessoa que fala, e nós, como é que nós vai sair dessa situação também, né? Nós também tá aqui usando droga já faz muitos anos, né? O cara pensa, eu não vou conseguir sair dessa porra, desse negócio mais, né? No outro dia eu esqueço, eu vou lá e esqueço o que eu falei, eu uso de novo, você tá entendendo? Porque tô falando mal dos dependentes químicos, né? A senhora me usou, cara, usou meu DNA, o cara assina um contrato aí pra ele jogar futebol, pra ele fazer alguma coisa. E nem assim você parou de pôr catarro na minha comida, cara. Fazer 15 tatuagens depois de velho, não dá, você distorceu, os caras é social, capitalismo, a democracia, né? O que eu penso de democracia? Que é um direito de pessoas que pensam igual, faz uma democracia lá, elege o prefeito. Depois faz uma democracia lá, eles vão fazer a democracia, enforcou Tiradentes. Faz a democracia, pergunta lá, Jesus solta Barrabás ou crucifica Jesus? Aquela democracia daquele povo ali pediu para crucificar Jesus, tá entendendo? Eu sou fraquinho, não vou ficar falando aqui de Darwin, né? Você fez eu apagar 120 vídeos, cara, ao qual que tem algumas coisas que eu não vou conseguir falar mais, que não é aula, assim, que eu vou te falar da história, né, do socialismo, do capitalismo, de ciências, né, sistema nervoso central, mas o cara ouve no cérebro, cara. O cara talvez já é um almofadinho, né? O cara tá certo que ele não precisa, talvez reciclou algumas coisas para ele, porque ele já sabia aquilo e ele consegue dominar, ele é professor, ele vive disso. Agora, o senhor tinha que ter desligado, cara, porque você fica me vigiando com o negócio de mulher, tinha que ter desligado esse negócio, se fazer essa família aí de gordos, esses caras gordos, esses caras, ficar me vigiando o dia inteiro, cara, você tá entendendo? O tempo passou, você sabe qual que é as consequências geradas, não sei. Enquanto eu tô dormindo lá no chão, dormindo na sarjeta, o cara tá fazendo crossfit, né? Correndo 60 mil quilômetros. 60 mil quilômetros, né? Você acha que eu vou... Essa erva, né? Foster, que ele fala lá, né? Foster lá no... Esses treinos de guerra. Você acha que eu vou conseguir, cara? Igual eu te falei, eu não tô falando mal do Thiago, nenhum deles, cara. Mas o tempo que eu fiquei correndo, o Thiago, ele, na década de 90, cara, ele fazia academia lá com a Eliana, nunca parou de malhar. Nós estamos em 2025, cara, o cara fazia karatê lá com o Juarez, acho que antes ele já fazia, você tá entendendo? E agora, você tá entendendo? Você tá fingindo que eu sou namorado do Reinaldo, cara, você tá fingindo que eu sou namorado de homossexuais, fazendo chantagem emocional com a Rafaela, o que é isso, Lula? A que ponto que chega, tá certo que eu errei, não era para mim ter feito isso, né? Mas a que ponto que chegou essa família anestesiar o pênis de uma pessoa, cara? Se anestesiou meu pênis, o cara fica broxa. E fazer esses caras, o cara tem um pênis, isso é conteúdo impróprio, cara. Vê lá eu pelado, vê os outros caras pelados lá, né? Depois desses anos todos, eu não tive vida ativa sexual, cara. Se chegar na cidade, cara, só se for por anos, né? Só se for sexo atrás, né? Senhor, você quer que eu faça uma pirraça, cara? Você fez uma chantagem emocional, cara? Eu não podia ter nascido nesse lar aí, cara. De pessoas invejosas, né? Eu não sei como é que esse cara estudou esse negócio aí. Você fica mandando as pessoas subir na cama do cara, chupar o pinto dele, pôr catarro de estudar. Faz 30, 40 anos que eu tô comendo catarro, anestesiar meu pênis, e eu tenho que fazer pirraça para aquela menina lá que ela
finge criança, ela finge criança não, né? Não é criança, é uma mulher do corpinho bonito, né? Da imagem lá, fica bonita e depois aparece de novo. Estou falando mal delas, né? Talvez elas estão no processo de recuperação. Ela finge de uma menina lá top, aí você vai lá e hipnotiza por ela, né? Ela emagrece de novo, vai lá, aparece na sua vida de novo, cara. Quantas décadas? Década é 10 anos, né? 4 décadas, que essas mesmas mulheres estão aparecendo na minha vida. Só que elas são mais velhas que eu, cara. Eu pensei que elas eram da minha faixa etária. Eu pensei que era meu sonho de consumo. Tá entendendo? Eu pensei que era o amor da minha vida, né? Minha paixão. Eu fiz orações evangélicas. Eu fiz da forma errada, mas eu não conheci ela. Uma pessoa que já tinha tinha sido passado na minha vida na década de 90. Agora ela vai aparecer de novo, cara. Talvez pode até aparecer, né? O cara falou, mano, eu conheci uma mulher aí. Eu fui encontrar com ela quando eu tinha 60 anos, não estou falando da Rafaela, não. Ela vai casar com o Thiago Lopes, mas eu não vou ter namorada, cara. Você fingir que um cara é homossexual com eletrodos para poder se dar bem, cara. Isso é segregação, né? O que significa apartheid? Segregação, né? Você me segregou, você fez um apartheid aí, você ainda fez eu ficar ligado com a mulher negra. A palavra diáspora significa dispersão, né? Que é mudança geográfica. Você fez, quando fala diáspora, você vê o refugiado de guerra lá, sai lá do país, daqueles países vieram para o Brasil, né? Eles foram dispersos lá, vieram na dispersão, né? Eu posso também te dispersar aí com outras coisas, né? Fazer o ano passar sem você nem se perceber, com as drogas, com o carnaval, com várias coisas, né? Você não passar a sua vida inteira, né? Você ficar disperso. Então, cara, o cara, tu tá malhando 40 anos de malhação, tomando whey protein. Como que eu nasci nesse lar, cara? Os caras baixo nível, tosco, cara. Você tá entendendo? Você chegou agora, você não quero ofender os homossexuais, mas você fingir que o cara virar um fantoche e os caras se dá bem, você assinou o contrato aí. É brincadeira, mano. O cara, se assistia o Éder Alain, depois de velho aí na Champions League, o cara já é bonito, o cara tem 42 de braço, bonito, queridinho das meninas, eu tô com 24 pontos, tá me usando nas articulações, mano. Esse projeto MK Ultra, por que ele reproduz os gols meu lá igualzinho, né? Talvez os deles é melhor, né? O deles é melhor. Mas tem um que reproduz sim, cara. Ele usa, o cara fica brigando, você que reproduziu o meu, eu que reproduzi o seu. Mas o pé do rapaz lá faz meu pé diminuir, ué. Faz minhas articulações afinar. E eu não estou falando mal do emprego, cara. Era melhor eu ter trabalhado. Ser firme e constante, né? Ano após ano. Agora, eu vou ter que trabalhar, né? Eu vou trabalhar, se Deus quiser. A mulher bate a foto lá, simples camelô. Ela bate a foto, ela fica batendo foto. Simples. Então, essa família que eu me envolvi, cara. Povo ralé, tranqueira, baixo nível. Não é família, fica falando, não é que é tranqueira, baixo nível, não é essas palavras não. Mas se eu humilhar uma pessoa assim nesse ponto, cara, para poder se dar bem, né? Na vida, né? Então ninguém vai se dar bem também, isso aqui tudo é passageiro, cara. Porque quando você morrer, você não vai levar nada pro seu plano espiritual aí. Você tá entendendo? Você vai deixar seus bens aqui na terra. Só que tem pessoa que vai demorar a morrer, né? Igual o cara diz que tem 200 anos, 300 anos de idade. E aí, cara, se eu vou olhar pra minha vida pra trás e falar, não, cara, eu fiquei 10 anos andando na sarjeta aí, cara, bebendo pinga, dormindo em posto de gasolina. Agora, talvez alguns momentos lá era eu mesmo que estava querendo fazer aquilo, talvez eu fui impulsionado a fazer aquilo. Você tá entendendo? Não perceber o que você tá fazendo, ficar andando em BR. E quantos anos se passaram, né? Fazer tatuagem no braço. Então, Lula, você não podia ter permitido essas pessoas ficar pondo catarro na minha comida, não, cara. Porque seu Jair Bolsonaro é muita sacanagem. A minha participação eu fiz, o atleta tirou minhas atividades cognitivas por jogar bola, tá entendendo? Fazer cirurgia no estômago com 42 anos, 41 anos, fazer 24 pontos no estômago, cara, de tanto comer catarro. O cara perguntou pra mim um dia lá quando eu saí da religião do Jocum, você quer
fazer tatuagem, cara? Eu falava, ô mano, você não tá vendo que eu tô frequentando a religião? Ficava daquele jeito, né? Eu entendo também, igual eu falei pra senhora. Aquilo ali foi um momento de recuperação, eu tava na casa de recuperação. O cara é membro da igreja, né? Igual eu te falei, eu fui lá na igreja Batista do Lagoa e o cara me deu um soco na cabeça. Porque ele é membro, ele acha que ele é rico, né? Que ele é playboy, boyzinho, né? O outro lá te olha, o que esse pobretão tá fazendo aqui nessa igreja? Que é só boy, né? O outro já associa pra mulher, né? Não deixa ele nessa igreja aí não, cara. Porque aí tem umas meninas loiras, né? Tem umas meninas bonitas, né? O cara já associa. Do lado da igreja da Batista da Galinha, igual eu te falei, tem uma pedreira Padre Lopes. Não é só lá, não. Todo lugar que tem. Aqui tem uma igreja ali cheia de problemas na sociedade, né? Então o cara sai da igreja e vai pra casa dele, né? Mas tem até aí tem hora que ele tem distúrbio mental, problemas psiquiátricos aí, né? Que o cara tem que estuda a vida dele lá, dependência química, e não entende por que ele está frequentando a igreja e recaiu. A dependência química é uma doença, cara. Você está entendendo? Que ele procura ajuda e depois ele fica procurando quebrando a cabeça, né? E aquele que está te assistindo lá, assistindo a sua recaída, está querendo fazer você virar um espírito, aflorar tudo, quer fazer você virar um demônio, você está entendendo? Então, cara, você não podia ter feito isso não, cara, porque... Tô falando do Éder, não, o Éder é amigo meu, fica citando o nome deles, não, Saulão, Éder, pá, os caras. Cada um tem que seguir sua vida, cara, mas você tá querendo de fato me matar, ué. Você tá entendendo, Lula? Você me usou aí, ó. O cara campeão dos Jogos Olímpicos, Marcão. Campeão pelo outro, campeão pelo outro. Eu paguei 120 vídeos, aqueles vídeos ali faz falta pra mim, mesmo que eu tô te xingando, esse canal da Bolinha Azul, porque eu tô falando a verdade, ó. Eu apaguei o vídeo lá, você já baixou minha resistência, você usa tudo quanto as coisas para hábito, para se dar bem, você tá entendendo? Então, cara, o seu mandato acabou, Lula, 4 anos, realmente o senhor não vai me dar nada, e essa democracia, esse povo aí, não vai me dar nada, pelo menos pedir para desligar. Essa casa aqui é sitiada, assim, não é só a casa, não, o que passou na cabeça desse cara? Agora não adianta você ter que falar, melhor não é matar. Você pô aí, cara, os caras, às vezes, igual eu falei, o cara não é criado em creche, ele é acostumado a viver de oferta. Ele não é o Edir Macedo, que passa lá, a igreja lá precisa de pagar a conta, né? Agora ele não é obreiro da igreja, ele não é padre que arrecada para dar para as crianças, ele é zoião, cara. Quando ele vê uma bênção chegando perto de si, alguma coisa, parece que eu estou disputando com ele, né? Ele vai lá e dá o bote, te atravessa sua... Você tá entendendo? Isso aí faz tempo, né? Essas meninas aí que você tá falando, nem no Brasil se encontra mais, Lula, que você falou que foi namorada minha, nem no Brasil se encontra mais. Você acha que eu vou ter um namorado? O cara pra ter namorado, arrumar alguma coisa, é um ano aí de sobriedade, olha lá, ó. Agora, foda, cara, não vou ser ninguém, mano. O senhor, 4 anos do seu mandato aí, Lula. O cara roubou, cara, eu tô te xingando porque você me atrapalha. Adianta falar pro cara, igual de Franca. Franca é melhor, mas aí você faz o cara migrar. Vou ficar migrando, né? Eu fui lá pro Sacramento longe, cara, peguei quantas vezes, fui até de a pé, já fui quantas vezes lá em Sacramento, cara, longe. Você pega aquele ônibus ali pra Ribeirão Preto, lá para lá em Ribeirão Preto, lá tem um monstro lá desse tamanho assim, ó. Você tá entendendo? Você para ali, cara, o ônibus para, quebrou o ônibus. Não é que é um monstro, não vou falar mal dos animais, né? A fauna e a flora do Brasil. Mas aí chega lá e fica indo no CAPS. Você não deixa o cara dormir, você fez o cara migrar para longe de novo, você não deu uma resolução do problema. Você tá entendendo? Então o seu amigo aí, cara, o outro foi campeão pernambucano, né? O cara já é jogador de futebol, palestrante. Aí você vira palestrante, ele está em todas lá. Tudo com ele ganha dinheiro, eu vou ter que trabalhar, né? Não estou reclamando do emprego. Esse braço meu aqui eu consigo ter muita articulação, cara. Levantar as coisas. Isso aqui é articulação sinovial, né? Pegar uma lata de concreto, pôr nas costas. Que é isso, cara? Eu não podia ter nascido nesse lar não, cara. Você tá entendendo? Você foi lá nesse projeto aí, ligou você fez uma lista lá de pessoas e ligou as articulações deles no meu corpo, ué.
Você ligou a forma do corpo do anestesial, chegar um cara, vir lá da puta que pariu, né? Sabe onde que ele comprou? Porque ele tá se dando bem, por que ele não desliga? Ele falou, deu certo, cara, sabe de quem que o cara virou jogador, tá assinando o contrato agora? Deu certo, isso aqui deu certo. Mas ele não se locomove sozinho, né? Você tá entendendo? Então eu fiquei sozinho. Esse susto que você ligou no meu peito aqui, cara, isso aqui o cara dá um infarto no cara, esse susto não é normal. Eu saio andando na BR e eu que sou com o coração acelerado, eu que sou foragido, né? Foragido assim, eu que sou fugitivo, né? Aí acontece dele usar droga de noite, isso que é o fugitivo. Não dá, cara, eu tenho que dormir aí, ó. Adianta falar. Minha mãe mora aqui, aí eu vou pra uma cidade, vou pra outra, vou pra outra. E não resolve o problema, ué. Você tá entendendo? Estou desacatando o senhor, até peço perdão para vocês, mas aí já era, eu não fiz, eu não percebi as coisas, o cara não virou não, joga futebol, tô falando de jogar futebol, não faz suas atividades aí. Eu fiquei sozinho, cara, nessa jogada, minha mãe tem que trabalhar hoje, toda mãe tem que trabalhar. Não dá, vai me perdoar.